Pois bem, gente, nós estamos de volta. Deu calor, né, Chico? Tá quente aqui, né? Ah, mas isso aqui é tudo de bom, essa TV galega aqui. É calor humano, né? Então, nesse terceiro bloco, gente, eu recebo mais uma vez, é sempre um prazer tê-lo aqui para esclarecer tudo sobre os exames laboratoriais, enfim, né? Já conversamos em outras ocasiões sobre outras coisas, mas eu recebo com muito prazer o Dr. Marco Antônio Malchitsky, né? Um dos proprietários lá da Clinilab Laboratório Santa Catarina. Seja bem-vindo. Boa noite, Regina. Boa noite, telespectador da TV Galega. Boa noite, seu Chico. Sempre um prazer estar aqui, sempre um prazer conversar com você e agradecer o convite, né? Então, o prazer é todo meu. Bom, hoje nós vamos falar, então, o que diz respeito mais aos exames laboratoriais, né? Esclarecer dúvidas aqui, que eu acho que todo mundo tem. Eu, pelo menos, sempre tenho. Mas quais as fases mesmo de exames de laboratório? Boa pergunta, Regina. Todo mundo pensa que o exame de laboratório apenas começa na hora que você chega no laboratório para fazer o exame, né? Uhum. E nós coletamos o sangue e levamos lá para a parte técnica que você já conhece, a parte técnica dos aparelhos lá e fazemos. Sim. Não, essa é uma parte do exame. Essa parte nós chamamos de parte analítica, é a parte técnica, é a parte que nós usamos os aparelhos, que usamos o conhecimento. Mas tem mais duas partes que são muito importantes. A pré-analítica e a pós-analítica. O que é a pré-analítica? É desde quando o médico faz o pedido do exame. O teu jejum, não fazer o exame após a academia, não fazer o jejum de 12 horas, 8 horas, 3 horas, conforme a orientação, como se colhe a urina. Essa parte é tão importante, ou mais importante, que a feitura simplesmente do exame. A parte pós-analítica, pode perguntar? Posso fazer Pode posso fazer perguntar. uma parte? Pode. Eu nunca soube disso. A parte assim, ó, porque Esse esclarecimento, né? porque a parte pré-analítica é a parte que o paciente faz parte do exame. É a única parte que o paciente faz parte do exame mesmo. A atitude dele interfere no exame. Se ele não comunicar ao laboratório que ele está tomando medicamento, pode interferir o exame. Se ele não fizer o jejum correto, pode interferir o exame. Se ele vier da academia, eu faço academia cedo, então eu saio correndo da academia e vou para o laboratório. Posso fazer exame? Claro que não. Não pode fazer exame. Você vai alterar todo o teu sistema, você vai alterar algumas enzimas, você vai abaixar a tua glicose. Então tudo isso interfere no exame. Então essa é a parte pré-analítica. A analítica fazer o exame e a pós-analítica é aquela que tudo pronto, nós sentamos na frente do computador, aí examinamos exame por exame, ver se eles estão coerentes com os resultados, aí nós liberamos. Então é um processo bem complexo, o pré-analítico, analítico e o pós-analítico. Eu sempre tenho alguns estudos que já dizem que os problemas de laboratório hoje não se fazem mais na parte analítica. Por quê? Porque tem aparelhos modernos, aparelhos que usam um pouco o exame, a turvação já não atrapalha mais a confecção do exame. Mas sim a parte pré-analítica. Se o paciente tomou, um exemplo muito fácil, eu tomo lítio, uma medicação de lítio. Quando é que eu vou fazer esse exame? Eu tomo lítio às 7 horas da manhã. Quando é que eu devo fazer a coleta desse sangue? Antes das 7 horas da manhã. Nunca depois. Antes da próxima dose. Ele tem que fazer o lítio às 6h30, 15 para as 7, 10 para as 7, 5 para as 7, mas nunca tomar o medicamento e ir ao laboratório. Por quê? Porque a concentração de lítio vai estar muito alta no seu organismo. Uhum. Aí o médico pode pensar que ele está com uma intoxicação e vai mudar o tratamento. Então, é importantíssima a pré-análise, a fase pré-analítica é importantíssima no laboratório. E qualquer outro tipo, por exemplo, um remédio para pressão, tá? Eu tomo um deles às 7 horas da manhã. Não vai interferir. Assim, ó, não vai interferir. O laboratório não suspende exame. Não suspende medicamento. Quem suspende medicamento é o médico. O laboratório não suspende. Nós apenas temos que saber o que você está tomando para poder avaliar. Se você está tomando um anticoagulante, tem um problema de infarto agudo do miocárdio, então ele deu um anticoagulante para
deixar o sangue mais fino, como se diz, né? Certo. Vamos falar assim. O que nós vamos fazer? Nós temos que saber que você toma isso, porque isso vai alterar diretamente o exame. Então, nós temos que saber o que você está tomando para não alterar o exame. Isso é fundamental para o laboratório. E jejum. Nós já conversamos há uns três anos atrás, 4 anos com a atrás. doutora Adelaide exatamente, também. com a doutora Adelaide, nós conversamos. Aí parou. Aí voltou o jejum. Saiu agora um trabalho da Universidade de Copenhague, dizendo que se não precisa mais fazer jejum. Não precisa. Isso. Então, se você entrar no Google e colocar assim, exames laboratoriais de jejum, os 5, 6 itens que vêm são sobre esse trabalho. Aqui não precisa mais fazer jejum. Eu ainda tenho um pé atrás e eu ainda continuo com a mesma opinião que eu tinha 4 anos atrás e ainda com a opinião da doutora Adelaide, que nós precisamos fazer jejum, nossos valores de referências foram colocados em pacientes de jejum e em repouso. Para nós mudarmos isso, nós temos que mudar, fazer uma quebra de paradigma, nós temos que ter os nossos valores de referência, não os valores de referência europeus. Então, ainda nós continuamos pensando que o jejum é importante. Mas, assim, naquela ocasião também a gente comentou, vamos comentar novamente. Um dia antes do exame, se eu vou fazer o exame amanhã cedo, hoje eu vou fazer uma alimentação leve, eu não vou beber nada, mesmo que eu beba socialmente, mas não vou beber álcool nenhum, só alimentação leve, etc. Isso não estaria camuflando, vamos dizer, uma situação, assim, uma doença que eu tenho que não vai aparecer? Duas coisas totalmente diferentes. Quando nós falamos em jejum, nós estamos falando em alimentação, não em bebida. Nós estamos falando em alimentação. 12 horas é o tempo que o organismo tem para fazer o metabolismo daquilo que você ingere como alimentação. Para digerir. Para digerir. Aí então o teu sangue vai estar limpo, não vai ter interferência. Quando você fala em bebida obrigatoriamente é 72 horas para fazer exames que têm interferência da bebida. Nem todos os exames têm interferência pelo jejum ou pela bebida. Tem exames que você fica em jejum e não precisa ficar, vamos supor, ureia e creatinina, eu vou fazer uma avaliação renal, vou fazer ureia e creatinina. Quantas horas de jejum? Não precisa. Se você fizer uma alimentação leve de manhã, você pode coletar às 10 horas da manhã. Se você almoçar, depois de 3 horas, porque a alimentação vai fazer uma gordura no teu sangue para fazer uma turvação. Isso pode atrapalhar. Mas então, se você ficar 2 horas depois, você pode tranquilamente ir ao laboratório à tarde fazer o exame sem fazer 12 horas de jejum. Então, nem todo exame é necessário jejum. Muito menos de 12 horas. De 12 horas, só colesterol e triglicerídeos. O resto pode ser tranquilo de 8 horas para baixo. Glicose, obrigatoriamente, no mínimo 8 horas. E todo o exame tem que ser coletado de manhã? Não. Nem todo exame tem que coletado de manhã. Poucos exames têm obrigação de ser coletados de manhã. Tem alguns exames que são obrigatoriamente coletados de manhã. Por exemplo, eu vou dosar a minha porcentagem de ferro, para ver se eu tenho anemia de ferro. Muito bom. Eu vou coletar quando ele? Eu tenho que coletar ele de manhã. Por quê? Porque o teu organismo consome o ferro durante o dia. É o que nós chamamos de vida, ele vai diminuindo. Então, ele tem uma atividade de consumo. E essa queda do começo do dia para o final do dia, isso chega a 50%. Quer dizer, se o seu ferro for 60 miligramas às 6 horas da manhã, às 17 horas ele pode chegar a 30. Então, essa é uma informação que nós temos que passar para o paciente, dizer, ó, não colhe agora, porque nós vamos errar, nós não vamos errar, nós vamos dar um resultado que não condiz com a sua verdade. Isso nós temos que ser muito francos, por isso que eu sempre digo, antes de fazer o exame, antes de qualquer coisa, telefone para o laboratório, conversa. Pede informação que talvez você vai evitar um jejum de 12 horas. Mas eu acho que até nem precisa, porque eu estive lá, né, gostei, até coloquei para várias pessoas que eu gostei
Eu sou suspeita de falar, porque eu acho fantástico lá, a Clinilab, Laboratório de Santa Catarina, além desse equipadíssimo, da atenção de todos, né? Mas o esclarecimento que as meninas, né, dão. As perguntas que elas fazem, elas são preparadas, né? É porque isso interfere diretamente no nosso trabalho. No Mas eu trabalho. sempre digo para telefonar, porque tem uns certos macetinhos que nós podemos ensinar para, por exemplo, como é que eu vou colher fezes de criança? Pois é. Aham. Como É é a que, pergunta que da fralda. como é que eu vou É, colher fezes de criança? Se as fraldas de as hoje, fraldas. elas são feitas para absorver tudo, não deixar a criança molhadinha Molhada. e para não Sim. evitar assadura. Mas também ela é feita na parte de fora para não deixar molhar a cama. Então as fezes ela fica entre a parte que absorve e a parte que não absorve. Que não Ali fica as absorve. fezes. Sim. Então não serve para mim. Como é que a mamãe faz? Inverte a fralda. Inverte a fralda. Inverte a fralda. Põe a fralda invertida. Interessante. Por quê? Porque as fezes vai cair ali, ela não vai ser absorvida e eu vou ter todo o material para poder fazer análise ali. Tira dali, coloca no potinho e leva ao laboratório. Agora uma pergunta que não quer calar, é meio indiscreta. Os profissionais, vamos dizer, os médicos, os pediatras, os médicos, eles sabem dessas coisas? né? Sabe, pelo menos os pediatras têm contato com a gente, que a gente conversa, que a gente diz para Sim. nós, eles sabem disso, né? A gente Já sempre fazem diz, esse tipo de a gente, orientação, a né? gente já conversa com eles que fica mais fácil. É, porque você está falando aqui, eu estou sabendo muita coisa que eu nem sequer imaginava, né? Então por isso que eu sempre digo, telefona para o laboratório que você vai evitar Na dúvida. levar o material e dizer assim, ó, não serve o material. Aham. Mas eu trouxe na fralda. Nunca se leva material em fralda, porque a fralda seria um mata-borrão, né? Aham. Seria um mata-borrão, Não, puxaria tudo e puxaria. eu ficaria só com o resto alimentar, que não serve para o meu Certo. exame. Estou, vamos dizer, tomando antibiótico. Tenho que suspender para fazer exame? Depende do exame. Se você estiver fazendo um exame de rotina, hemograma, ureia, creatinina, não há necessidade de fazer suspender o antibiótico. Se você vai fazer um exame de controle de cultura, Aí precisa. não. Espera terminar o seu tratamento, aí você começa a colocar a coleta do material. Não suspenda antibiótico. Suspender antibiótico, agora eu vou falar especificamente da minha área, né, microbiologista, não suspenda antibiótico, não pare tratamento, siga corretamente o tratamento do médico. Senão você vai causar resistência bacteriana. Perfeito. Agora uma pergunta para encerrar aqui, que o seu Chico está fazendo sinalzinho, né? Você quer fazer uma pergunta? Não? Tá bom. Marco, tá, tudo isso é o certo. Aí acontece um acidente. Pessoa acidentada chega e... Precisa fazer exame de laboratório. Veja, por isso que eu digo... tudo isso vai não, água abaixo. Porque assim, porque a pessoa acidentada, ela não vai fazer os exames que afetam diretamente na alimentação, que são colesterol e triglicerídeos. O que ela vai fazer? Ela vai fazer avaliação renal, ureia e creatinina, não interfere. Ela vai fazer hemograma, não interfere. Ela vai fazer, infartou, você está numa festa de final de ano, teve um paladar, infartou, o que vai acontecer? Você vai fazer uma enzima cardíaca, que não tem interferência da alimentação. Então, por isso, nem todos os exames precisam ser o sacrifício de fazer o jejum. Fazer o exame. Muito bom. Mais alguma coisa, assim, que queira? Não, eu acho que a ideia é, a parte pré-analítica é tão ou mais importante que a parte analítica. Telefone para o seu laboratório, converse com a pessoa responsável, que você vai evitar ainda de até o laboratório não poder ser atendido ou fazer um jejum que não é necessário. Tudo bem. E se tiver mais alguma pergunta, fica para uma próxima, porque fica aqui o convite para você voltar. A hora que eu for convidado, eu sempre estarei aqui. É sempre um prazer conversar com você. Prazer é todo meu. Vamos rapidinho falar, né, da semana que passou, nossa agenda semanal. Entre vários eventos, nós destacamos aqui. Dá tempo, Marlon, de passar? Dá, né? Destacamos o Dia dos Namorados, né, seu Chico? Que aconteceu e Jadir de Amorim pegou umas imagens lá. Primeiro, uma entrevista com a Marina, lá da Blumenfeld, ela preparando os arranjos do Dia dos Namorados, e depois umas imagens do Parque dos Namorados, lá no Ramiro Hideg. Vamos ver bem rapidinho, é bem legal. Uma vez eu fiz um curso de arranjo
com um argentino e ele disse assim, quando der frio, vocês vendem rosas, chocolate e vinho, porque a gente fica mais romântico. E é verdade, está muito frio, né? Porque nós estamos passando uns dias muito frio mesmo. Para as flores é bom e não é bom, porque o frio também murcha, né? Mas assim, cria um aconchego, né? Cria uma vontade de presentear alguém. Você pode ver, o seu coração vai pedir, eu tenho uma vontade de dar um presentinho para alguém, dar alguma coisa para alguém. É o momento certo para dar flores. É o momento certo para dar um carinho com um ursinho, com chocolate, com um vinho. Que coisa linda você presentear. Eu estou acreditando que as pessoas ainda amam. É o velhinho ama e o jovenzinho ama. É muito bom. Eles são apaixonados pelas rosas, né? Porque nós trabalhamos com rosa importada, então elas são lindas. Elas desarmam a pessoa. Mas eu vendo diversos tipos. Eu gosto de fazer cestinha, detalhezinho, com uma flor, com um agradinho. Então, tudo vende. Mas as preferidas sempre vão ser a rainha das flores, que são as rosas, que são maravilhosas. Eu quero espalhar muita flor na cidade, muito amor, muita coisa boa, mesmo num país passando por tanta injustiça, tanta tristeza, mas ainda resta o amor, porque o amor é sublime a todo sentimento e ele é poderoso para transformar tudo. Eu creio nisso. Então eu estou plantando amor, muito amor. Nossa linda juventude, página de um livro bom. Canta que te quero, cais e calor, claro como o sol raio, claro como o sol raio. Muito bem, bonito, né, seu Chico? Bom, nessa semana, então, no sábado, lá na a Associação do Banco do Brasil, acontece o Campeonato Infantil de Ginástica Rítmica, tá? E aqui vai o convite lá da presidente Arlete para esse campeonato, onde vão participar várias regiões, vem participantes de várias regiões do estado de Santa Catarina e os nossos atletas de Blumenau. E a presidente Arlete, então, convida a todos para assistir ao campeonato e também colaborar com a Barraca das Mães. Está dado o recado, hein? Bom, e a nossa mensagem agora, para encerrar, é a seguinte. Compreender que todos brotamos de uma mesma fonte e que aqui estamos para amar uns aos outros é uma bênção, certo? Pessoal, semana que vem a gente está aqui de volta, Galega na Sociedade, Canal 20 TV Galega, Canal 20 da NET, com mais entrevistas, nossos convidados aqui, informações, agenda semanal, programa todo informativo, né, seu Chico? É certo? Vamos nos despedindo e convidando a vocês para estarem conosco. Quarta-feira, 22 horas, aqui na TV Galega, eu aqui estarei, eu espero vocês. Muito obrigada.